Olá pessoal, estou aqui hoje em um lugar muito especial para gravar mais um vídeo para vocês. Eu sou Marinalvo, sou a professora lá do sítio Figa de Baixo e eu queria saber quem é que consegue adivinhar o tema da nossa aula de hoje. Então, o tema da nossa aula de hoje é meio ambiente, né? E aqui eu trouxe para vocês imagem de uma barragem sangrando, por sinal, né? Para contar um pouquinho para vocês o que é o meio ambiente. Gente, o meio ambiente é o conjunto de todos os seres vivos e não vivos reunidos na natureza. Aqui a gente pode perceber a natureza bem de pertinho. Não conseguimos identificar os animais que nela moram, porque eles vivem bem escondidinho na mata. Porém, podemos observar aqui um grande reservatório de água, né? O pôr do sol, o verde das matas. Então, isso faz parte da natureza. E como a natureza é perfeita, né? Então, gente, olha, para preservar o meio ambiente, é fundamental que a gente tome atitudes que enriqueça, que proteja o meio ambiente e os animais que nele vivem, né? Então, preservar o meio ambiente quer dizer proteger a nossa saúde. Se a gente tem um ambiente bem preservado, como matas, florestas, vegetação de diversos tipos e também animais de várias espécies, né? Aqui a gente consegue ver o pôr do sol, a água, alguns animais lá no fundo, não sei se dá para perceber, certo? Então, para a ecologia, ela é a ciência que estuda as relações entre os seres vivos e os seres e onde eles moram, né? E a natureza, ela é composta de seres vivos e seres não vivos. Então, mais uma imagem para vocês do nosso meio ambiente. Isso fica na Fazenda São José, barragem de São José de Jota. E continuando a aula, gente, sobre o meio ambiente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os problemas ambientais. São os problemas que o meio ambiente vem enfrentando com o passar do tempo. Entre eles, eu posso listar aqui alguns problemas mais graves, né? São eles: a poluição do ar, que é provocada pela queima de combustível dos automóveis. Também a fumaça provocada por queimadas irregulares, né? Provoca a poluição no ar, fazendo com que a gente respire esse ar poluído. Outro problema enfrentado é a poluição em rios e lagos, provocado vamos dizer assim, pelos esgotos que são lançados nesses rios irregularmente, porque o rio não é lugar de se despejar esgoto, né? E muitas vezes os rios e os lagos estão sendo poluídos com esgotos que estão sendo jogados, lançados nesses rios. Temos também as queimadas irregulares, ou seja, são pessoas que usam as queimadas de forma irregular e, além do mais, polui o ar e, além do mais, ainda degrada o solo, né? Vocês sabem que o solo, ele precisa também de cuidados e as queimadas prejudicam o solo. Temos ainda o desmatamento ilegal e o corte também de árvores que também é ilegal. A gente vê na Amazonas aquelas áreas que estão sendo devastadas, estão sendo desmatadas, está acontecendo o corte ilegal de árvore ali. E o pior de tudo isso é que as pessoas queimam, as pessoas desmatam, cortam as madeiras e não repõem nada no lugar, né? Porque se por acaso fosse tirada uma árvore e plantada outra no lugar, com o passar do tempo, essa desmatamento não ia provocar tanto impacto, porque à medida que ia se tirando, ia também se repondo aquelas árvores.
Temos também a diminuição e extinção de espécies. São aqueles animais que estão correndo o risco de ser extinto da natureza, ou seja, desaparecer devido à caça predatória. Muitas pessoas caçam esses animais ou para vender, ou para retirar o couro e também vender, ou ainda para viver com eles aprisionados, né? É o caso de quem pega um passarinho, um pássaro, qualquer tipo de pássaro, e vive com ele dentro de uma gaiola, né? Isso é vamos dizer assim, isso é uma agressão também ao meio ambiente, porque o meio ambiente ele precisa que os animais estejam neles, porque é o lugar natural desses animais, é o meio ambiente, né? E se por acaso todo mundo for ter um bichinho em casa, um pássaro, o meio ambiente vai ficar desprovido desse animal. E aí nós temos a falta de água para consumo, porque existe o grande desperdício de água que é provocado por torneiras mal fechadas, por quem tem mania de estar lavando calçada com mangueira, motos, carros. Isso provoca um grande desperdício de água. E com o passar do tempo, e até agora mesmo a gente já vê situações em que famílias estão sem água para consumo. Apesar de todo esse inverno bom e bonito que aconteceu esse ano aqui na nossa região, mas vai chegar o ponto em que essas pessoas não vão ter água para consumo. E ainda nós temos a poluição do solo, né? A poluição do solo é gerada principalmente pelo descarte irregular de lixo, né? As pessoas pegam os lixos e vão jogando no meio da rua, no solo, e isso faz com que o meio ambiente ele sofra também. E agora nós vamos ver aqui a duração, o tempo que leva alguns objetos que a gente joga no chão, né, no lixo, sem ser no lixo certo. A gente vai ver alguns objetos e a quantidade de anos que esses objetos levam para poder se decompor. Nós vamos agora observar aqui alguns. Então, aqui a gente tem, gente, olha, a garrafa de plástico, aquela garrafa PET que a gente conhece, né? Ela leva mais de 500 anos para se decompor no meio ambiente, no solo, se for jogada de maneira irregular, certo? Você já imaginou 500 anos, meio século para se decompor essa garrafa PET? Temos aqui mais abaixo a tampinha da garrafa PET. Essa pode levar de 100 a 500 anos para se decompor no meio ambiente. Outra coisa que a gente usa sempre é a fralda descartável. Essa fralda descartável, ela leva, em média, 600 anos para se decompor. Ou seja, ela fica ali poluindo o ambiente durante 600 anos. Já imaginou? Aqui nós temos embalagens de papel, né? Essa embalagem de papel, ela dura menos tempo para se decompor, né? É de 1 a 4 meses. Mesmo assim, é uma agressão ao meio ambiente. Aqui nós temos o vidro, essa embalagem de vidro. Agora, gente, o vidro, ele leva um tempo indeterminado para se decompor no meio ambiente. Ou seja, milhões de anos para um vidro se decompor. Ele não se decompõe, ele fica ali durante milhões de anos. E aí que uma coisa que a gente usa sempre na casa da gente, que a gente nem imagina, pode levar até 2 anos para se decompor. O fósforo que a gente usa para acender os fogões, estão vendo? O palito de fósforo, ele leva, em média, 2 anos para se decompor. Esse simples objeto que a gente usa em casa, né? E que a gente descarta ele sem nenhum cuidado. E qual seria a solução para tudo isso? A solução nada mais é do que a reciclagem, né? Reutilizar essas embalagens de maneira correta. Então, essa é a maneira mais correta de se reaproveitar o lixo e evitar que assim ele polua, além de poluir o solo, agrida tanto o meio ambiente. E aí, pessoal, gostaram da nossa aula sobre o meio ambiente? Deu para aprender muita coisa?
Então, eu queria deixar um recadinho. Vamos, cada um de nós, cuidar do meio ambiente, preservar para que a gente tenha uma saúde melhor e uma vida também, certo? Essa foi a nossa aula e eu queria deixar um abraço bem carinhoso para cada aluno e dizer que em breve nós estaremos de volta. Lembrem-se de sempre fazer as atividades remotas que foram direcionadas para casa, e em breve eu estarei gravando outros vídeos. Tchau, tchau.